Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? E lembrando que essa aula digital, um formato digital que a gente já falou em diversos momentos, né? Assistindo pela TV, pelo computador, pelo celular, daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, tá certo? Hoje aqui com a participação de Brielle, Billy e Vanessa lá na técnica, e vamos fazer essa aula bem legal, tá certo? Essa aula, ela fecha um bloco de 3 aulas que nós começamos desde a semana passada sobre números racionais. Ou seja, lembrando que o número racional, ele pode ser representado de 2 formas. Vamos começar mostrando logo aqui na tela qual é a ideia dessa aula, né? Então, você tem aí, por exemplo, uma fração 1 sobre 8, e como é que essa fração virou, por exemplo, 125 sobre 1000, e depois virou 0,125, para depois eu colocar na reta, tá certo? Então, a ideia da gente nessa aula é mostrar a você esse passo a passo para que a gente consiga construir essa linha de raciocínio, para você perceber, por exemplo, que das 2 aulas anteriores, a gente ficou meio que passeando o número na forma fracionária, como é que eu transformo ele no número decimal. E a gente viu também como é que o número na forma decimal pode ser transformado numa representação fracionária, tá certo? E a gente vai justificar por que a gente transforma de número decimal para encontrar na reta e não com a fração, que tem uma dificuldade um pouco maior, tá certo? Então, só lembrando que na aula passada, especificamente, a gente ficou mais ou menos no que essa tela está resumindo aí, né? Ou seja, você tem uma representação de um número racional, ela pode ser representada de 2 formas. Ela pode estar representada na forma decimal, que é aquele número quebradinho com a vírgula, que a gente costuma dizer, e o número na forma fracionária, tá certo? E a gente acabou criando a seguinte situação. Lembra bem dessa imagem, né? Ou seja, eu coloquei aquele boneco palito ali como sendo o número racional. E aquela camisa na cor vermelha e na cor branca seriam as suas representações. Ou seja, eu estando com a camisa vermelha ou com a camisa branca, eu não vou mudar, a minha personalidade vai ser a mesma. Eu vou ser a mesma pessoa, só que eu vou estar apenas com uma representação diferente. No caso dos números racionais, ou seja, esse número, no sentido, ele não muda. Ele é o número racional, só que ele pode estar representado de formas diferentes, tá certo? Foi um pouco do que a gente falou. E a gente falou também dessa maneira aí, ou seja, de você olhar um número racional e encontrar esse número numa reta. Isso é extremamente importante quando a gente vai começar a ver alguns outros elementos da matemática, quando a gente identifica um número numa reta numérica, né? Então, nesse meu caso aqui, é uma reta bem simples, que parte do 0, vai para o 1, chega no 2, e como é que eu identifico os números na forma de fração nessa reta aí, que é o tema da nossa aula hoje, tá certo? Ou seja, vamos olhar para frações como, por exemplo, 1/8, e como é que eu vou saber que esse 1 sobre 8, esse 1/8, vai ser um ponto da reta bem pertinho do 0, tá certo? Então, a gente vai relembrar algumas coisas das aulas anteriores e vai tentar fazer com que você consiga identificar esses pontos, tá certo? E no finalzinho da aula, a gente vai fazer alguns exemplos para treinar todas as possibilidades que nós estudamos nas aulas anteriores, tá certo? Para ficar bem claro que você pode ir por caminhos diferentes, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar bastante é essa passagem da fração para decimal, relembrando coisas da aula anterior, tá certo? Das aulas anteriores. E essa passagem do número como uma fração para um número na sua forma decimal, essa tela resume bem o seguinte: um número, quando está na sua forma decimal, eu consigo visualizar, eu consigo perceber com mais clareza a sua quantidade, ou seja, o quanto é que ele vale. E eu também consigo, consequentemente, estabelecer uma ordem no sentido de que um número na sua forma decimal, como por exemplo 0,125, eu consigo compreender o quanto é de quantidade que ele tem e o quanto é que de posição que ele tem. Por exemplo, 0,125, eu sei que é um número maior do que 0 e menor do que 1. Agora, perceba que se eu fosse fazer esse julgamento, o número estando na forma 1 sobre 8 ou 125 sobre 1000, eu tenho uma dificuldade um pouco maior, tá certo? E a gente vai tentar estabelecer um pouco do que é que a gente vai usar como ferramentas para chegar a esses resultados, tá certo?
Então, lembrando que todas as imagens e todas as animações que eu utilizei nessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá bom? E lembrando que a nossa aula digital, se você está vendo ao vivo agora pela TV, ou pelo celular, ou pelo computador, saiba que a sua participação na aula é extremamente importante, tá certo? Então, instala aí o aplicativo, entra em contato com a gente, veja que aí na tela está aparecendo o QR Code para você baixar o aplicativo, tanto no sistema iOS quanto no Android. Então, baixa aí, você vai precisar apenas da sua matrícula, tá certo? E você faz aí o acesso e você vai conseguir participar. Então, se você já está com o aplicativo, escreve para a gente aí o que você está achando da aula, se você está com alguma dúvida, que vai ser um prazer te responder, tá bom? Lembrando também que se você não está vendo ao vivo essa aula, mas mesmo assim quer entrar em contato com a gente, está com a dúvida em alguma parte da aula, ou quer dar alguma sugestão, uma outra maneira é você acessar o nosso canal lá no YouTube, o canal do Educa Recife, procura lá a playlist da tua turma e manda para a gente a sua dúvida ou o seu comentário, tá certo? Então vamos iniciar, lembrando que a gente está falando da representação de um número racional e esse número racional, como é que eu posso utilizar essas representações. Especificamente na aula de hoje, a gente vai ver como é que o número numa forma de fração eu consigo identificá-lo numa reta numérica. Para isso a gente vai precisar passar para a sua forma decimal, tá certo? Então a gente está insistindo bastante nessa passagem porque a gente percebe muitas vezes na sala de aula que existe essa dificuldade. Ou seja, quando eu tenho um número na forma de fração, eu transformo ele para a sua forma decimal com alguns objetivos. No caso de hoje, o objetivo é identificar na reta numérica. Mas você vai ver que em algumas outras situações, a gente faz o contrário. Um número na forma decimal, a gente transforma para fração para facilitar o nosso estudo, tá certo? Nesse específico, a gente vai fazer no outro sentido. Então, preste atenção. Como é que eu passo uma fração para um número decimal? Ou seja, como é que eu transformo uma fração em um número decimal? Nas aulas anteriores, eu mostrei algumas possibilidades. Uma delas era simplesmente você estabelecer o cálculo, que é você dividir o número de cima pelo número de baixo. Veja aqui, eu quero ver quanto é que é 1 sobre 8 numa forma decimal. Então, eu calculando, ou usando a calculadora, ou simplesmente fazendo o cálculo, eu vou fazer o 1 dividido pelo 8. Fazendo 1 dividido pelo 8, o resultado vai ser aquela fração com a sua representação decimal, ou seja, 1 sobre 8 é representado como um número decimal na sua forma aqui de 0,125. Isso é uma possibilidade, só que nem sempre a gente dispõe de uma calculadora e nem sempre os números é possível você fazer um cálculo tão simples. Por isso que a gente vai relembrar uma outra forma. Mas lembrando que o nosso objetivo de transformar uma fração em um número decimal é porque eu preciso verificar a quantidade e a ordem, ou seja, o quanto vale esse número, tá certo? Então a gente pode perceber, dá uma olhadinha aqui. Quando a gente fala de quantidade, seria mais complicado eu compreender, por exemplo, que eu tenho 1/8 de quilo de queijo. Dificilmente a gente vai encontrar essa expressão, mas a gente pode encontrar, por exemplo, 0,125 gramas ou 0,125 quilos de queijo, tá certo? Ou seja, geralmente quando a gente se refere a uma quantidade, no caso aí de um número racional, é mais fácil eu verificar quando eu tenho na sua forma decimal. E quando eu vou estabelecer uma ordem, como nesse caso aqui, eu quero ver aonde é na reta numérica que está esse ponto 0,125. Percebe que 0,125 vai ser um número maior do que 0, menor do que 1, e eu coloquei aqui mais próximo do 0 do que mais próximo do 1, porque a gente começa a estabelecer aquela relação 0,1, 0,2, 0,3. Então, como ele é mais ou menos 0,1, ele estará bem próximo do zero, tá certo? Então, esse é o grande objetivo da aula de hoje. Mas a gente vai perceber que essa passagem do número como fração para um número decimal, você pode seguir alguns caminhos. A gente estabeleceu aqui nas nossas aulas duas formas. A primeira eu já apresentei, que é dividir o número de cima pelo número de baixo. Só que a gente pode fazer isso de uma forma diferente
e é a que eu vou mais usar hoje aqui na aula, porque ela vai ajudar a gente a verificar na reta numérica. Percebe que na aula anterior eu usei mais dividir o número de cima pelo número de baixo. Hoje a gente vai estabelecer uma outra forma, tá certo? Então, para fixar bem, a primeira maneira que você transforma uma fração no número decimal é simplesmente dividir o número de cima pelo número de baixo, aí você vai encontrar aquela fração na sua forma decimal, como mostra aqui na tela, tá certo? Só que a gente vai ver também outras formas de fazer isso daí. Essa é uma maneira da gente fazer, onde a gente consegue chegar ao número na sua forma decimal, tá certo? Então, uma outra maneira, e nesse caso eu vou fixar mais nessa maneira do que fiz nas aulas anteriores, porque essa forma que a gente vai utilizar agora, ela facilita a identificação na reta numérica, né? Quando eu mostrei na aula passada, é um processo que parece ser mais complicado, mas quando você pega o jeito, você consegue fazer com mais facilidade, certo? E para quem tem dificuldade nesse processo aqui, a sugestão é você assistir a nossa aula sobre frações equivalentes, tá certo? Vai lá na nossa playlist e dá uma olhadinha. Então, preste atenção. Como a gente tem um número numa forma de fração e eu quero passar para a sua forma decimal, essa outra maneira, a gente vai seguir alguns passos. Por exemplo, uma fração, ela pode ser representada e ela pode ser descrita como o que a gente chama de uma fração ordinária. Como eu falei na aula anterior, uma fração ordinária, aquela fração, por exemplo, 1 sobre 8 é uma fração ordinária, mas aquela 125 sobre 1000, ela não é uma fração ordinária, ela é chamada uma fração decimal. Então, toda vez que você tiver uma fração em que o número de baixo, o denominador, for um múltiplo de 10, ou seja, 10, ou 100, ou 1000, ou 10.000, a gente vai dizer que essa é uma fração decimal. Então, para a gente fazer essa transformação, a gente primeiro precisa pegar a fração, estando ela na forma de uma fração ordinária, eu vou transformar essa fração ordinária em uma fração decimal e nesse momento agora a gente vai perceber que é muito mais fácil eu transformar essa fração decimal numa representação decimal, tá certo? Facilita tanto a representação, quanto a leitura, quanto a escrita do número decimal. Então, vamos relembrar aqui como é que a gente pode fazer, ou seja, como é que eu transformo uma fração ordinária em uma fração decimal, tá certo? Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, imagina a fração 1 sobre 2. Se eu quero transformar uma fração ordinária em uma fração decimal, lembra que o número de baixo precisa ser 10, ou 100, ou 1000. Então, eu preciso pensar, não é? E não é de maneira aleatória, a gente parece que é aleatório, mas hoje, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu transformo esse 2 num 10? Multiplicando por 5. Lembrando que quando você está multiplicando, nesse caso agora, eu preciso multiplicar tanto o número de cima da fração, quanto o número de baixo. Então, eu multiplicando 2 vezes 5 dá 10, 1 vezes 5 dá 5. Ou seja, a fração 1 sobre 2 e a fração 5 sobre 10 são frações equivalentes, tá certo? Ou seja, elas são frações que parecem, ou seja, a sua aparência é diferente, mas como número racional, ela tem a mesma representação. Então, essa é uma das maneiras de você transformar numa fração decimal, tá certo? Agora, imagina que eu quero transformar aquela fração 1 sobre 2 numa fração decimal, só que embaixo, ao invés de 10, eu quero transformar ela em 100. Então, no caso aqui, eu penso qual é o número pelo qual eu multiplico 2 para chegar no 100. Então, 2 vezes 50, 100. 1 vezes 50, 50. Então, 50 sobre 100 é equivalente à fração 1 sobre 2 e, por sua vez, também é equivalente à fração 5 sobre 10. Então, veja que eu posso escrever diversas frações. Imagina agora que eu quisesse uma fração decimal equivalente à fração 1 sobre 2, mas que o número de baixo, o denominador, fosse 1000. Então, 2 multiplicado por algum número para dar 1000. Nesse caso, seria o 500. 2 vezes 500, 1000. Lembra que eu tenho que multiplicar também o número de cima da fração. Então, 1 vezes 500, 500. 500 sobre 1000
é uma fração equivalente a 1 sobre 2 e também será, nesse caso, uma fração decimal. Então, isso é uma das formas que a gente tem de encontrar uma fração decimal, tá certo? De posse agora dessas duas maneiras que a gente tem de transformar um número numa forma de fração em um número na sua forma decimal, a gente vai partir agora para a identificação desses números numa reta numérica, tá certo? Então, a gente vai pegar sempre uma fração, transformar no número decimal e, estando esse número numa forma decimal, eu vou identificá-lo na reta numérica, certo? A partir de agora, eu vou fazer com bastante calma cada etapa para ficar bem claro. E caso você tenha alguma dúvida nessas transformações, se você estiver vendo pelo YouTube, volta um pouquinho para relembrar quais foram as duas maneiras que eu coloquei como sendo essas técnicas, tá certo? Então, veja, aqui a gente vai resumir um pouco do que a gente vai precisar para fazer essa identificação na reta numérica. Então, eu preciso que o número esteja na sua forma decimal. E uma das maneiras mais simples de você transformar uma fração em um número decimal é quando essa fração ela está no que a gente acabou de descrever como uma fração decimal, tá certo? Então, veja aqui, por exemplo, vamos treinar com esse número e logo em seguida a gente vai sempre pegar retas numéricas. Então, imagina aquela fração 15 sobre 4. Ela é uma fração ordinária, como eu tinha falado anteriormente, ou seja, é uma fração em que o número de baixo ele não é 10, não é 100, não é 1000. Nesse caso, é o que a gente chama de uma fração ordinária. Então, eu quero transformar essa fração ordinária numa fração decimal. Vamos parar e pensar aqui. No caso aqui, eu tenho que transformar essa fração 15 sobre 4 em uma outra fração em que o número de baixo seja 10, ou seja 100, ou seja 1000. Vamos tentar primeiro pensar em qual seria o número que eu multiplico 4 para dar o 10. Percebe que aí eu vou ter uma certa dificuldade. Vai existir esse número? Vai. Mas você percebe que não é um número natural, vai ser um número quebrado. Então, isso pode causar uma dificuldade adicional. Então, eu aconselho você sempre fazer essa transformação por um número natural, porque fica mais fácil de você também multiplicar pelo número de cima. Então, no caso aqui, vamos pensar em 100. 10 não dá, o próximo para ser uma fração ordinária precisa ser o 100. Então, 4 multiplicado por quanto vai dar o 100? Nesse caso, eu vou multiplicar aí a fração 15 sobre 4 por um determinado número para dar 100. Nesse caso aqui seria o 25. Então, se eu multiplico 15 por 25 e 4 por 25, eu vou ter uma fração equivalente a 15 sobre 4, que seja uma fração decimal, tá certo? Estando numa fração decimal, percebe que agora ficou mais simples, porque estando a fração na sua forma decimal, eu consigo transformar no número decimal apenas fazendo a compensação ali das casas decimais. Nesse caso aqui, ó, 375 sobre 100, se eu for transformar no número decimal, ou seja, 375 dividido por 100, eu vou andar duas casas decimais, né? Lembra que eu mostrei que o número de zeros vai indicar quantas casas decimais eu preciso percorrer. Nesse caso aqui, ó, eu vou andar duas casas decimais, ou seja, o número decimal que eu terei vai ser o 3,75, tá certo? Então, eu saí de uma fração ordinária, passei para uma fração decimal e, por fim, cheguei no número na sua forma decimal, tá certo? Então, ordenando frações na reta numérica. Agora, a gente vai pegar tudo que a gente discutiu nas aulas anteriores e nesse primeiro momento e vai começar a praticar colocando na reta. Então, pega lá o nosso 9 sobre 5, que a gente viu na aula anterior. Eu posso transformar 9 sobre 5 em um número decimal, fazendo 9 dividido por 5, que é aquela de você dividir o número de cima pelo número de baixo, ou seja, o numerador dividido pelo denominador, ou simplesmente transformar numa fração decimal e assim chegar no número na sua forma decimal. E a partir daí eu vou e identifico. Então, 1,8. Veja a noção, 1,8 é um número que é maior do que 1 e menor do que 2. E usando aquela lógica que eu disse no início da aula,
1,1, 1,2, 1,3, eu percebo que 1,8 vai estar mais próximo do 2 do que do 1, tá certo? Então, vamos começar agora a fazer a prática, ou seja, vamos ver no momento em que a gente usa as técnicas para fazer a identificação. Veja aí que eu tenho esses números em forma de fração e eu vou tentar identificá-los nessa reta aqui. Observe que essa reta eu tenho como se fossem metros, tá certo? 1 metro, 1,1, 1,2, 1,3, até 2 metros. Bom, então esses números ali, ó, 6 sobre 5, 7 sobre 5, 13 sobre 10, 19 sobre 10, 8 sobre 5, 1 sobre 2 e 11 sobre 10, aonde é que eles estarão nessa reta numérica, tá certo? Eu vou começar logo pelas frações decimais. Perceba que nessas frações decimais aqui, ó, eu já consigo fazer a identificação direta. Então, a vantagem que a gente tem de transformar primeiro em um número em fração decimal é por conta disso, ó. 13 sobre 10, eu já sei que ele vai ser 1,3, ó, vai ser esse ponto aqui. 19 sobre 10 é 1,9. 11 sobre 10 é 1,1. Então, estando na forma decimal, eu consigo fazer a identificação de maneira mais fácil, consigo identificar de uma forma mais imediata, né? Então, você viu, ó, 13 sobre 10 está no ponto 1,3, porque eu pego 13 dividido por 10, basta apenas eu andar uma casa decimal. Lembra que o número de zeros vai me ajudar a contar as casas decimais que eu preciso considerar. 19 sobre 10, a mesma coisa. Se eu fizer 19 dividido por 10, eu vou encontrar 1,9, mas se eu estiver olhando para essa fração decimal, basta eu perceber que eu preciso andar uma casa decimal nesse sentido aqui, que vai dar o 1,9. E o próximo, que é 11 sobre 10, a mesma coisa. Eu pego, faço 11 dividido por 10, ou simplesmente, olhando para a fração 11 sobre 10, que é uma fração decimal, eu consigo identificar que a representação decimal dessa fração vai ser o ponto 1,1. Ok? Então, percebe que estando a fração na sua forma decimal, fica muito tranquilo de você fazer. Agora, as outras, elas não são frações decimais. O que é que eu posso fazer? Essas três aí eu já consegui identificá-las. As demais a gente pode fazer de uma outra forma. Vamos lá. Essas daqui não são frações decimais, mas a gente viu que transformando essas frações em frações decimais, eu consigo chegar a identificar de uma maneira mais simples. Então, há pouco a gente viu como transformar uma fração em uma fração decimal. Então, percebe aqui, ó, por exemplo, 6 sobre 5. Como é que eu transformo 6 sobre 5 em uma fração decimal? Nesses casos aí, eu vou falar para você perceber o que é que eu estou fazendo. Se você quer ver como é cada uma das etapas, um pouco antes dessa explicação eu tinha colocado. Então, veja aqui, se eu tenho 6 sobre 5, transformar 6 sobre 5 numa fração decimal, percebe que o 5 foi transformado num 10. Consequentemente, o 6 vai ser transformado num outro número. E começa a perceber, né? Ou seja, o 5 para transformar num 10, nesse caso, eu teria que multiplicar por 2. Consequentemente, o 6 eu teria que multiplicar também pelo número 2. Aqui, a mesma coisa. O 5, nesse caso, para ser transformado no 10, eu multiplico por 2. E aqui eu teria o 7 multiplicado pelo 2 também. Nessa outra aqui, ó, 8 sobre 5. Se eu quero transformar 8 sobre 5 numa fração decimal, eu multiplico por 2, tanto embaixo quanto em cima. A única que iria mudar nesse caso aqui é 1 sobre 2, ou seja, o 2 para transformar em um 10, eu teria que multiplicar por 5. Mas percebe que, feito isso, a gente consegue descobrir de maneira mais simples quais são essas frações decimais, e aí eu consigo identificar. Então, ó, 6 sobre 5 é equivalente a 12 sobre 10, e se eu quiser saber quem é o número decimal aqui, vai ser 1,2, vai ser esse ponto aqui. Se eu quero saber 7 sobre 5
eu vou ver que 7 sobre 5 é equivalente a 14 sobre 10, e 14 sobre 10, na sua forma decimal, é 1,4. 8 sobre 5 é equivalente a 16 sobre 10, e 16 sobre 10 tem sua representação decimal como 1,6. E o último, 1 sobre 2, ela é equivalente à fração 5 sobre 10, que por sua vez vai ser o quê? Percebe que agora todos os outros eram 1,6, 1,4, 1,2. Nesse caso aqui a gente vai ter o 0,5, ou seja, vai estar antes do 1, vai estar entre o 0 e o 1, tá certo? Então, feita essa identificação, a gente vai ter aqui onde é que cada uma delas estará na reta, né? Então, aqui, ó, 1,2 é 12 sobre 10. A próxima, eu vou ter aqui, ó, 14 sobre 10 é 1,4. 16 sobre 10 vai ser um 1,6. E 5 sobre 10 vai estar aqui, que vai ser o 0,5. Tá certo? Então, percebe que a lógica que a gente usou nessa aula foi relembrar o que a gente fez nas aulas anteriores, ou seja, como é que eu transformo uma fração em um número decimal. Lembra que nós apresentamos duas maneiras de serem feitas essas transformações, e feita a transformação em um número decimal, eu consigo identificar na reta numérica, tá certo? Então, percebe que a gente vai dar como sugestão para você essa ideia que a gente vai ter aqui, ó. Por exemplo, imagine uma régua, nesse caso aí uma régua do 0 ao 3, e como é que eu identifico aonde é que estão esses pontos aqui, tá certo? Olha, 15 sobre 6, qual será o ponto dela aqui na reta? 14 sobre 5, 9 sobre 5, 11 sobre 5 e 12 sobre 5. Então, percebe que o que você precisa fazer aí é exatamente você replicar o que nós fizemos na aula de hoje. Ou seja, você pega o número na forma de fração, transforma ela em uma fração decimal e depois você vai e identifica na reta, tá certo? Mas preste atenção, se você tiver muita dificuldade em fazer isso daí, seria pelo menos necessário que você usasse uma calculadora do celular ou uma outra calculadora e fizesse 15 dividido por 6, aonde é que está, para você identificar. E depois você vai treinando novamente a transformação em frações decimais para você encontrar cada um desses resultados aí, tá certo? E uma última observação para essa sugestão é que dessas 5 frações aqui, você vai perceber que essas 4 últimas aqui, todas elas têm o número de baixo, ou seja, o denominador 5. Então, para você transformá-la em uma fração decimal, é bem fácil, tá certo? A única dificuldade maior aqui seria aquele 6, mas é como se fosse um desafio, tá certo? Então, resumindo, é muito importante você saber transformar de um número decimal em uma fração e saber que você tem alguns caminhos, tá certo? Eu me despeço por aqui, agradeço muito que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, manda lá ou no aplicativo ou nos nossos comentários lá através do nosso canal no YouTube, tá certo? Muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.